Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Muito bom dia a todos vocês que dormiram bem, que não estão sem luz desde ontem às 7 da noite. Galera, é isso aí. Dona Light, obrigado, hein? Tá fácil de dormir com quase 40 graus nessa época sem ar-condicionado. Tá facinho. Pois é, eu tô aqui no carro gravando pra vocês bem cedo aqui nessa segunda-feira. Não dá pra dormir, a gente pelo menos trabalha, né? Não é isso, galera? Bom, vou aproveitar aqui pra gente bater um papo sobre Savarino. Ontem à noite o GE informou que o Fluminense se retirou das negociações por Savarino, meio atacante do Botafogo. Que tal, hein? O que eu tenho a dizer sobre isso? E o que o Fluminense vai fazer daqui pra frente? E sobre Hulk? É a mesma coisa, é a mesma história? Tá na hora de dar um basta também? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você puder me dar essa moral, larga o like, se inscreve, larga o like, deixa o hype aí. É tudo muito importante. Lembrando que essa nossa conversa aqui tem o apoio da GoCase, onde você encontra os melhores produtos tops, os produtos licenciados, oficiais do seu clube, do Fluminense ou de qualquer outro clube que você queira presentear. Estamos aí em época de volta às aulas, né? Pessoal comprando material escolar. É legal comprar para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, se quiser presentear alguém, uma capinha nova, personalizada, como as que eu tenho do Fluminense, uma garrafinha térmica, principalmente a molecada usa muito na escola, né? Aquela garrafinha que mantém a sua bebida bem gelada na hora do recreio, na hora do lanche, vai sair de casa com a bebida gelada e vai estar gelada durante todo o dia com a molecada. Então bota aí de surpresa dentro do material escolar da molecada, pode até personalizar, botar o nome, é de graça para personalizar, tudo na GoCase, usando o primeiro link na descrição desse vídeo ou o QR Code que está aqui na tela. Você fazendo isso e usando o meu cupom, o GOILAN, tá vendo aí o GOILAN? Pois é, o GOILAN tem desconto em dobro agora esses dias, está funcionando desconto em dobro, geralmente é 5%, desconto nesse momento. Se você fizer uma compra a partir de R$ 99,00, o desconto está em 10%. Então não perde tempo, use o meu cupom GOILAN, primeiro link na descrição, ou o QR Code, e você vai se dar muito bem na GoCase, onde tem sempre muitos acessórios tops, os melhores produtos licenciados para você. Gente, vamos lá. Ontem à noite, o GE trouxe a notícia. Eu confesso a vocês que durante o dia eu já estava pensando em gravar sobre isso ontem e falar o seguinte: gente, o Fluminense vai esperar até quando, até onde, pelo Savarino. Savarino é bom jogador, né, gente? Savarino tem 25 anos, meio atacante, venezuelano. Ele iria encontrar pelo menos um conterrâneo, digamos assim, compatriota, o Soteldo dentro do Fluminense, outro venezuelano. Eu fiquei até pensando sobre isso. Falei, gente, será que ele não se dá com o Soteldo? Será que eles têm uma diferença? Confesso que achei isso aí uma hipótese, sabia? Porque seria um atrativo para ele vir jogar com o Soteldo, ou pelo menos estar no mesmo grupo que o Soteldo, né? Não que o Soteldo jogue muitas vezes. E fiquei pensando, eles podem até não se dar bem, né? Mas enfim, isso foi só uma hipótese que me ocorreu. Porque o Fluminense está negociando com o Savarino há uns 20 dias, né? Ali desde a semana anterior ao Natal, ali entre Natal e Ano Novo, surgiu essa notícia. Hoje é dia 12, então tem praticamente 20 dias, tanto o Savarino quanto o Hulk, por aí. E o Savarino está numa situação desconfortável no Botafogo. Vamos lá, gente. O Botafogo não quer mais o Savarino. O Botafogo tentou se livrar do Savarino de toda forma. Vamos falar a verdade aqui, tá? Mesmo que a verdade seja desagradável para os tricolores. O Botafogo não quer mais o Savarino. Por quê? Porque, primeiro, ele não teve um desempenho tão bom em 2025. Depois de fazer um ótimo 2024, ele não teve um desempenho bom esse ano. Passou agora. Teve 5 lesões, além do desempenho não tão bom. 5 lesões. Então, física / clinicamente, o Savarino foi avaliado no Botafogo como não tendo tido uma temporada que justificasse ele continuar
e ganhando um alto salário como ele ganha no Botafogo. E a gente sabe que o Botafogo está passando por momentos aí meio turbulentos, questão de transfer ban, a situação lá não está tão tranquila quanto já esteve não, né, seu John Textor? Pois é. E aí o Botafogo queria empurrar o Savarino, mesmo sendo bom jogador, e nessa troca ia arrumar um jogador jovem que o Botafogo está precisando para volância, o Wallace Davi, reconhecidamente um menino com potencial no Fluminense, 18 anos, deve jogar agora o Campeonato Carioca, o início do Carioca, já jogou ano passado. Eu até fui a favor da troca, eu falei, gente, o Wallace Davi não vai ser usado no Fluminense, não vai ter oportunidade real, a gente sabe que funciona assim com a base no Flu. E aí o Botafogo estava super interessado, os scouts do Botafogo não tem nada de bobo, né? Não tem já há algum tempo, são bem profissionais, é um scout que trouxe jogadores importantíssimos nos últimos anos, às vezes jogadores nem tão conhecidos e que tiveram um desempenho muito bom por lá. Então eles iam pegar o Wallace Davi, iam pegar 18 milhões de reais, que era o que o Fluminense pagaria de diferença, e iam mandar embora, né, uma espécie de peso hoje na folha salarial do Botafogo, que era o Savarino. A torcida não queria, a torcida do Botafogo não queria que ele fosse embora. E o próprio Savarino não quis sair. Foi essa a questão decisiva para ele não vir para o Fluminense. Gente, é incômodo para os tricolores, mas é real. O Savarino, com o Botafogo empurrando ele para fora, expulsando, não quis ir para o Fluminense, onde ele ganharia mais. Isso é informação, o Fluminense ia pagar um salário maior do que o dele no Botafogo, até para justificar ele sair, e com um contrato mais longo do que o que ele tem hoje no Botafogo ainda a cumprir. Então, com maior salário, com contrato mais longo, ainda assim ele não quis sair. Razões, não sabemos claramente quais são, mas deve pesar o fato de ele ser ídolo lá. A torcida chegou a fazer um mosaico individual para ele, 3D no ano passado. Jogador muito considerado lá, ele deve gostar muito do Botafogo, então as razões passam por aí. E aí eu imaginei essa questão, essa hipótese, de repente ele não se dá com o Soteldo, sei lá, vai saber, né? Essa aí não é informação, é apenas uma hipótese que eu levantei. E sobre o Fluminense perder esse jogador, primeiro a seguinte questão: o Savarino é bom jogador, né? Mas não é um Messi, né, galera? Mesmo quando jogou bem em 2024, não é assim um craque ou um super craque. Não é nem craque nem super craque. É um jogador bom ou muito bom. Em 2024 foi muito bom. Ele fez uma temporada nota 8,5, 9. E ano passado fez uma temporada nota 6. Então é um jogador nota, né, nessa média de você pegar os 2 anos, ele é um jogador que em 2 anos tem uma média, digamos, 7,5. Isso porque foi mal em 2025, mas em 2024 foi muito decisivo. Então, assim, acho até estranho que ele não queira sair do Botafogo e ir para o Fluminense, que é um time que está na fase de grupos da Libertadores, que está mal ou bem, está começando a contratar, está montando um time, não está numa situação turbulenta financeiramente como hoje está entrando o Botafogo, nessa situação de transfer ban, de não estar podendo contratar. É um pouco estranho. E alguns interpretaram como uma certa, digamos, soberba, arrogância. Não quero ir para o Fluminense, quero ficar no Botafogo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o jogador tem direito de ficar onde ele quiser, trabalhar onde quiser, como acontece com qualquer trabalhador. Então, assim, não é algo que eu considero ofensivo para os tricolores, mas a realidade é, ele não foi para o Fluminense porque ele quis ficar no Botafogo, ele não quis ir para o Fluminense. E ponto. E tá tudo certo. E não tem problema. A questão é, por que o Fluminense demorou tanto a perceber isso e a admitir que o jogador não quer vir jogar no Fluminense? Por que o presidente ou ex-presidente Mário Bittencourt, que ainda está à frente dos negócios do futebol, está sem cargo, é tido como colaborador, primeira vez na vida que eu vejo um colaborador sendo o cara mais importante numa empresa. Mas é o caso do Mário. Por que o Mário demorou tantos dias, semanas, para se dar conta de que o Savarino não é maior do que o Fluminense e que ele não poderia deixar o clube esperando uma resposta dessa forma? Ele ia voltar da Venezuela e ia dar o sim ou não. Quantos dias durou esse processo de voltar da Venezuela, gente? 1 semana ou mais. E o Fluminense esperando pelo sim da princesa, né?
pelo ok do craque Lionel Messi. Não, não é o Messi, é o Savarino. Então, gente, página virada. Rei morto, rei posto. Não era para ser. Dizem alguns que é livramento, que quando o André ia pro Botafogo, na época que o Hudson se machucou, acabou ficando no Fluminense e virou aquele André. Tem muita gente comparando isso. Não foi o Wallace Davi para se firmar no Fluminense. Não sei se vai se firmar no Fluminense, porque eu não acredito em oportunidades reais pro Wallace Davi. Essa é a realidade, infelizmente, do Fluminense. Se a gente soubesse que ele fosse ter oportunidade real, eu estaria também falando, olha, ótimo vai ficar o Wallace Davi e não veio o Savarino. Não acho ótimo, porque o Savarino é bom jogador, teria acrescentado. E além do Fluminense ter demorado, ele vai atrás de quem agora? Esse meia atacante, esse cara que joga pelos lados, que puxa contra-ataque, que lembra um pouquinho o Lavega. E cadê o Lavega? Lavega foi embora pro Coritiba, emprestado talvez de graça, o jogador que custou mais de 20 milhões de reais. Agora o Fluminense não tem o Lavega e não tem o Savarino. E vai ter quem? Quem é que vai ser anunciado aí de repente, assim, de uma hora para outra? Algum craque do futebol peruano? Ou será que o Léo Xu finalmente vai ser apresentado? Vai vestir a camisa tricolor? Hein, Mário? Léo Xu? Tô brincando, tá, gente? Léo Xu. Espero estar brincando. Por enquanto não tem nada de Léo Xu. Mas é que é um jogador, já foi falado mais de uma vez no Fluminense. Vai ser alguém desse nível ou vai ser alguém do nível do Savarino? Agora, amigo, o relógio é inimigo. Perdeu-se muito tempo com o Savarino. Tem plano B? Ah, tem um ou outro ali do futebol peruano, do futebol colombiano. Quem são? Essa é a questão. Vai contratar agora a toque de caixa, rapidinho, porque perdeu muito tempo, já tem que contratar de uma hora para outra, assim? Faltou talvez timing do Mário. Isso aí era para ter sido cobrado, essa resposta, semana passada. Ah, estavam esperando. Sim, gente, mas ele vai dar resposta quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não deu a resposta até domingo, aí o Fluminense se retira. Não dava para ter percebido que era hora de sair fora 3, 4, 5 dias antes? Eu acho que dava. E aí vocês perguntam, Ilan, e o Hulk? Não é a mesma coisa? Eu acho que não. Tem alguns paralelos, sim, que também já virou novela, já está muito longo e o Fluminense não pode esperar para sempre. E sim, o Hulk não é maior do que o Fluminense, então não dá para pautar o planejamento todo ou ficar dependendo do Hulk para montar a estrutura para esse ano. Vai esperar até quando? Mas então tem esse paralelo, sim, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque o Hulk, esse ao contrário do Savarino, é exatamente o contrário nesse aspecto. O Hulk, ele quer vir para o Fluminense. Ele quer vir. É diferente do Savarino, que não queria vir, por isso que não saiu o negócio. Então o Hulk quer vir. E a questão é entre Fluminense e Atlético Mineiro. O Hulk não pode dizer abertamente que quer vir para o Fluminense, mas ele já disse isso nas entrelinhas mais de uma vez, nas postagens no Instagram e também naquela conversa que teve com os torcedores na entrada do CT, último sábado, né? Que aconteceu isso, agora anteontem. Falou, não fui eu que me coloquei no mercado, dando a entender. E ela falou o seguinte, quando acontecer vocês vão saber a verdade. Quando acontecer o quê? Está se referindo à saída dele. Então eu acho até que ainda tem uma chance bem razoável, bem considerável do Hulk vir. Mas tem que resolver logo, gente. É o que está pegando? O Fluminense tem que pagar 60 milhões ao Galo. Tá, não vai pagar 60 milhões. Mas não adianta querer levar de graça. De graça não vai levar. Não adianta querer, olha, eu quero de grátis, porque faltam 6 meses para ele poder assinar pré-contrato. Sim, gente, mas o Nino, quando foi vendido para a Rússia, também faltavam 6 meses para ele poder assinar pré-contrato. E pagaram 5 milhões de euros. Não adianta o Fluminense não querer pagar nada para levar o Hulk e daqui a pouco pagar 5 milhões de euros ou de dólares para trazer um cabeçudo peruano. 5 milhões de euros num, 5 milhões de euros no outro. É o quê? É empresário isso? E aí pelo Hulk não vai pagar? Tem que meter a mão no bolso. Jogador diferenciado, jogador bom, não vai sair de graça, mesmo em fim de contrato, cara. Só se estiver livre. Não é o caso. E vale a pena pagar pelo Hulk? Eu acho que vale.
60 milhões de reais? Claro que não. Mas você pagar 10, 15, 20 milhões de reais, eu acho que vale. É um jogador que vai agregar fora de campo, é líder, é diferenciado. Gente, vocês lembram quando chegou o Felipe Melo no Fluminense com 39 anos? Lembram, né? Lembram quando chegou o Fábio no Fluminense com 41 anos? Lembram, né? Isso é uma meia-culpa, tá? Porque eu não achei que eram boas contratações na época. E eu me enganei, eu estava errado. E o Hulk é um desses jogadores. É extra série, é um cara onde as coisas são diferentes. Não por acaso, a torcida do Galo está desesperada pela hipótese dele sair. Desesperada. Os caras falaram na cara dele: a torcida do Galo não está preparada para você sair. Foi o que falaram para ele. Com quase 40 anos, mesmo tendo feito uma temporada ruim. Então, sobre Hulk, não é o mesmo caso do Savarino, mas a questão da demora começa a incomodar, e aí sim, isso aí parece que está chegando no limite. Não dá para esperar para sempre. Resolve. Vai lá, conversa, paga, vê quanto é que dá para resolver isso aí. Tiver que envolver jogador, envolve jogador. Eles não querem o Lima, não? Eles não querem o Keno? Eles não querem o Guga? Eles não querem o Bernal? Se quiser o Bernal, leva o Bernal, cara. É bom jogador, mas é só isso. Tá trocando por um jogador decisivo. Bota um dinheiro, traz o jogador decisivo, traz o líder, que hoje falta no Fluminense. Líder! Não tem líder esse time. Agora, se não for para fazer o negócio, então encerra logo isso também. Aí tá o paralelo com o Savarino. Para que continuar perdendo tempo? Para que empurrar com a barriga? Ou resolve ou sai de cena. E vai viver. E vai procurar o plano B. E vai em frente. Porque a vida do Fluminense, o planejamento inteiro de 2026, não pode depender do Savarino e nem do Hulk. Tá bom? É isso. Bota aqui embaixo, comenta, quero saber a opinião de vocês. Larga o like, se inscreve no canal, deixa o hype também. E a gente se vê. Tô aqui no ar-condicionado do carro, pelo menos, né? Valeu, galera.